Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade vocês estarem aqui no nosso Portal do José, principalmente porque um espaço como esse nosso se mostra cada vez mais importante e com a sua participação preciosa para a gente compartilhar reflexões sobre os principais acontecimentos aqui do nosso país. E hoje, você sabe que eu não faço sensacionalismo aqui no nosso Portal do José, aconteceram episódios que são objeto da nossa preocupação, nossa atenção, a nossa crítica. Como diria o orador irlandês John Curran, o preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente já viu frases parecidas, né? Como o preço da paz é a eterna vigilância. Pois bem, então a gente tem que ficar vigilante, tem que ficar esperto e tem que tomar providências, na medida do possível, para que alguns atos que estão ora no campo da insanidade, ora no campo da vigarice, não perturbem a nossa vida, não destruam o nosso país e não corroa mais os direitos sociais que a gente já está vendo serem corroídos com esse governo extremamente complicado que a gente tem pela frente. Hoje, o presidente da República, ele publicou um Twitter logo pela manhã, inspirado, provavelmente, na prisão do Roberto Jefferson. Disse ele, em tom absolutamente ameaçador, e a gente vai ver até onde pode ir essa ameaça, ele disse o seguinte, ou escreveu, aliás, não se sabe exatamente se é ele que escreve, né? Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional a qual não provocamos ou desejamos. Quer dizer, ele coloca sempre no radar uma possibilidade de ruptura, como se isso estivesse sendo o tempo todo um fato fantasmagórico que estivesse no debate do dia a dia. Quem coloca essa história de ruptura é o pessoal dele e ele propriamente, né? De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Como é isso? Então, eles extrapolam nos atos constitucionais e os remédios para isso não estariam dentro da própria Constituição, dentro dos próprios mecanismos? Como isso é tratado pela Constituição? Isso é para ser objeto de ameaça? Pois bem, lembro que, por ocasião da sabatina no Senado, o senhor Alexandre de Moraes declarou: reafirmo minha independência e meu compromisso com a Constituição e minha devoção com as liberdades individuais. O povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, como a liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los. Bom, ele está deixando claro aqui que a prisão do Roberto Jefferson incomodou bastante a ele. Então ele está preocupado com um cidadão que não é um parlamentar, não é uma autoridade, é um sujeito comum que posou para cima e para baixo, fazendo ameaças reais às instituições e a pessoas, atingindo a honra de pessoas que comandam, pelo menos, o poder judiciário aqui do nosso país. É muito comum a gente ver o Roberto Jefferson, acho que dá para vocês verem aqui, deixa eu mudar aqui um pouquinho, ele em vídeos mostrando armas, né? E muitas delas, muitas fotografias que a gente pode pegar na internet, sempre ele portando algum tipo de equipamento bélico, né? Aquele com um fuzil, aqui a gente pode ver ele aqui com uma pistola gigantesca, com essas figuras aqui do lado também. Isso tudo aqui, o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, diz que é liberdade de expressão. Ele ficar posando com armas e falando em ameaças às instituições, entrar dentro do Supremo Tribunal Federal, fazer uma eliminação de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Aras acha que isso é liberdade de expressão, que isso aí não é problema nenhum, isso não está em lei nenhuma, que isso aí não causaria esse tipo de imagem, esse tipo de comportamento, não tem nada de irregular nesse tipo de imagem do Roberto Jefferson. Eu pergunto, qual a diferença que tem de uma imagem dessa do Roberto Jefferson para outras que a gente já viu nas redes, a gente pode ver coisas semelhantes como essa aqui, ó. Vamos colocar rapidinho para vocês, vamos lá, se dá para ver. Qual a diferença disso aqui? Isso é um baile, né? Com jovens cantarolando, manifestando também livremente a sua expressão. Isso é liberdade de expressão? Qual a diferença que tem entre uma situação e outra? Se vocês entrarem na internet para buscarem cenas de pessoas armadas, criminosos armados, vocês vão pegar gente no Brasil inteiro.
Pegamos cenas aqui no Rio de Janeiro, essa aqui, por exemplo, é da Bahia. Vou pegar um trecho aqui. Hoje tá aqui o parceiro aqui, esse aí é estourado, vai. Esse cara é malvado. É tudo liberdade de expressão, né? Então, se o Roberto Jefferson ele pode portar armas, pode expressar a sua opinião desse modo, esses rapazes também, segundo Augusto Aras, têm o mesmo direito, ou não? O Roberto Jefferson pode ter um direito diferente das outras pessoas aqui no nosso país? Então, gente, está tendo muita incoerência, está tendo muita confusão. E eu, como professor de Direito Constitucional, eu fico extremamente estarrecido em ver o comportamento de certas pessoas, certas autoridades, como o Procurador-Geral da República, que não enxerga crime em lugar nenhum. Tudo que o presidente da República está fazendo, que os seus apoiadores fazem, na cabeça do Augusto Aras, está coberto por um direito constitucional de liberdade de expressão. Então, esses jovens aí, se eles não estão dando tiro em ninguém, se eles não estão fazendo nada contra ninguém, eles não podem nem ser presos, exceto se estiverem ali com armas ilegais. Mas quem garante também que o deputado, o ex-deputado, também não está ostentando ali algum tipo de armamento não legalizado, né? E mesmo que estivesse legalizado, isso não confere a ele o direito de atingir as instituições aqui no nosso país. Então, o que está acontecendo do ponto de vista prático? O Bolsonaro está dizendo que agora, durante essa semana, ele vai pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Barroso, junto ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Qual é a chance de uma coisa dessa prosperar? Zero, não tem chance nenhuma. Tem uma questão institucional que é a interferência do presidente, do chefe do Poder Executivo, tentando interferir na estrutura do Poder Judiciário. Muitos românticos que estão ali próximo do Bolsonaro, que ficam sonhando com a ruptura, com a ditadura bolsonariana, eles acham que, ao tirar 2 ministros da Suprema Corte, que Bolsonaro poderia indicar outros 2 para colocar no lugar. Só que essas coisas não são tão simplórias como a vã filosofia dessa gente pode fazê-los presumir. O artigo 52 da Constituição Federal diz que, de fato, existe a possibilidade do impedimento de várias autoridades dos poderes constituídos aqui no Brasil. Isso passa principalmente pelo Senado. O Bolsonaro está querendo que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, abra um processo de impeachment contra 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e no próprio Senado, onde seriam julgados essas figuras, também o mesmo local onde é julgado o presidente da República por crimes de responsabilidade. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ele que está buscando o reconhecimento do Senado para decretar o perdimento de cargo de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter, eventualmente, a possibilidade de ver os senadores num julgamento, num crime de impeachment, porque as coisas se dão ali no Senado, na última instância. E essa gente que está nas redes sociais que apoia o Bolsonaro, gente, eles estão enlouquecidos. Hoje eu vi um vídeo do ex-cantor, o ex-político Sérgio Reis, que está envolvido aqui numa articulação de fazer um grande movimento para a destituição dos 11 ministros da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. E também para a implementação do voto impresso. O voto impresso já está resolvido, isso aí não pode ser mais tocado, a menos que fosse por um golpe de força, fosse por uma ditadura. Isso legalmente não pode. Então esse movimento, por esse aspecto, já é ilegal. E pedir para que o presidente destitua 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, isso é ato de terrorismo. Então as autoridades têm que começar a ficar espertas com relação a esse tipo de comportamento do cantor ou do ex-cantor, não sei se ele está em atividade, Sérgio Reis, mas é meio patético, né, gente? Vamos ver a fala aqui, a fala absolutamente ameaçadora de que eles vão parar o Brasil. Vamos pegar o trecho aqui. Vai ser igual, nunca foi igual o que vai acontecer na história, meu de Deus, 7, 8, 9, 10. E se eles não obedecerem o nosso pedido, eles vão ver como a cobra vai fumar. Não tem conversa. E aí do caminhoneiro que furar esse bloqueio, né? E lembrando que não é só Brasília, né, seu Sérgio? Nós estamos com os caminhões, o Brasil inteiro vai estar parado. Parou, ninguém trafega, Movimento ninguém sai, ônibus... Então, é o seguinte, a ameaça de quebra institucional, eles dizem em alguns momentos que se não houver o respeito a essa vontade
da destituição dos poderes, para que o presidente vire um ditador, eles vão continuar fazendo movimento, vão continuar fazendo badernas, vão estar bloqueando ilegalmente o ir e vir das pessoas. Vocês vejam só, a pretexto de fazer uma ditadura, eles querem fazer um ensaio da ditadura, regular o direito das pessoas do nosso país, se a gente vai poder fazer uma coisa com outra, porque senão eles não vão parar. Então, é esse tipo de gente que a gente tem que ficar esperto quando eles estão conspirando para cima e para baixo. O Bolsonaro, nesse mesmo Twitter que ele colocou falando dessa história toda, né, que ele vai tomar uma atitude em relação ao Supremo Tribunal Federal, vamos ver se ele vai concretizar essa ameaça, né, porque isso aí é uma situação de confronto explícito. Vamos ver quais serão os outros desdobramentos se ele insistir nessa insanidade, ou se ele vai voltar atrás, se ele vai ter um pouquinho de juízo, coisa que não acontece com ele. Mas também tem uma coisa, né, gente? Ele está muito fazendo isso, já meio que sinalizando para tentar sobreviver mais à frente, sobreviver criminalmente, porque com a prisão de Roberto Jefferson, ele está vendo que o caminho dele quando ele perdeu o mandato é o mesmo de Roberto Jefferson. Ele pode tranquilamente virar vizinho de Roberto Jefferson em Bangu 8 ou lá na Papuda. Então, ele está querendo melar o jogo. É aquele time que já está com 4 jogadores expulsos, sabe que não vai ganhar a partida de jeito nenhum, que vai ser goleado, então eles começam a fazer qualquer tipo de antijogo para acabar o jogo antes que o juiz apite, dê o apito final. E o Bolsonaro colocou aqui no Twitter dele uma fala do ministro Tarcísio, outro colega egresso do Exército Brasileiro, cuja especialidade maior hoje é funcionar como vendedor geral do patrimônio do povo brasileiro e acha que isso é a coisa mais genial do planeta. Vamos pegar a fala dele, porque todos eles viraram juristas, mas juristas assim com uma certa decrepitude mental, né? Vamos ver aqui o ministro Tarcísio. Isso aí, né, como o pessoal da turma falou, é quase uma unanimidade. Queria saber a sua opinião sobre essa rusga. Me preocupa como brasileiro. Na pretensão de defender a democracia, medidas heterodoxas estão sendo tomadas, desarrazoadas, a meu ver, inconsistentes com a jurisprudência do próprio tribunal. Então, olha só, o Tarcísio virou um douto, jurisconsulto, né, falando em medidas heterodoxas do Poder Judiciário. Então agora ele está avaliando, né, com muita profundidade. Ele deve ter estudado uns 20 anos para chegar a essas conclusões, né? Vamos ver o resto aqui. Observe que, de repente, sai um mandado de prisão no inquérito que uma pessoa abre, uma pessoa julga, sem consultar o Procurador-Geral da República. Qual é o limite disso? Quem é que pode criticar? Qual é o limite da liberdade de expressão? Principalmente quando a gente está falando de deputado, de jornalista, de presidente de... Gente, várias imprecisões e mentiras. Parece que a mentira é um comportamento cotidiano dessa gente que está no governo Bolsonaro. Ele disse que no caso do Roberto Jefferson, por isso que o Bolsonaro colocou isso nas suas redes, que o Procurador-Geral da República não foi consultado. Isso é mentira. Ele foi consultado, ele teve 24 horas para se pronunciar, ele não se pronunciou, foi se pronunciar depois que o ex-deputado, já estava preso. Nessa fala do Tarcísio, ele vai dizendo assim, onde é que é o limite da liberdade de expressão? O limite é esse que está na lei. Você tem o direito de falar qualquer coisa no nosso país, desde que a sua fala não seja uma fala de ameaça às instituições, de quebra da ordem institucional. Se você faz isso, você está enquadrado na Lei de Segurança Nacional, em outras leis do Código, em outros artigos do Código Penal. É simples assim. É preciso a gente ser genial para saber o que é certo, o que é errado. Será que a mãe dessas pessoas, o pai dessas pessoas não fizeram desde cedo essa diferenciação moral para eles? O que pode, o que não pode? Será que eles nunca escutaram aquele conselho da vovó que o seu direito termina quando começa o direito do outro? Essas pessoas não gostam de viver em sociedade, elas acham que o direito individual delas está acima de qualquer coisa. Então, gente, tem muita miopia, tem muito bandidismo, tem muita vigarice, tem muita insanidade. Mas tudo isso vai fazendo com que sorrateiramente nós não estejamos percebendo o que eles estão fazendo todos os dias. Olha, enquanto nós estamos preocupados com essas fanfarronices, aplicativos terão seu próprio MEI. Quer dizer, agora o Congresso Nacional está querendo aprovar uma norma para
tungar as pessoas que já fazem entrega, as pessoas que trabalham no Uber, as pessoas que estão no aplicativo, elas passarão a receber menos a pretexto de uma parcela ser descontada para a Previdência Social que o Paulo Guedes destruiu, que o Paulo Guedes roubou dessas pessoas. O Paulo Guedes vai transformar o Brasil numa legião de pedintes daqui a 2 décadas, 3 décadas, mas até lá o Paulo Guedes já morreu e ele não vai ter nem tempo de ser cobrado por esse tipo de insanidade. A gente vai vendo que esse assunto está nos jornais especializados, os direitos trabalhistas estão indo pelo ralo, enquanto a gente fica discutindo impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, com essa gente insana, com essa gente querendo destituir ministro, com essa gente querendo fazer bloqueio, com essa gente querendo nos aterrorizar a pretexto de dar todo o poder do nosso país nas mãos de um suposto ditador. Aqui está dizendo, Senado resiste a validar pacotão trabalhista aprovado pela Câmara. O jogo está sendo jogado, mas a gente não está sendo informado. Mas o caso, gente, ele merece essa atenção total de todas as pessoas que têm responsabilidade no nosso país. Vamos ver o que o presidente vai fazer essa semana, se ele vai insistir nessa insanidade. O processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal pode tecnicamente até acontecer, mas nunca aconteceu no Brasil desde 1889, desde 1891, quando a gente teve a nossa primeira Constituição Republicana. Nunca aconteceu. Aconteceu sim, cassação. Aconteceu cassação por conta da ditadura em relação a personagens, a personalidades, a autoridades do Poder Judiciário. Mas dentro do processo regular, dentro do processo republicano, isso que o Bolsonaro está fazendo é uma tentativa de interferência do Poder Executivo no Poder Judiciário com a omissão da Procuradoria-Geral da República. Então, nunca foi tão importante a gente estar vigilante agora com essas insanidades, com os malandros, com os vigaristas, para que eles não nos surrupiem aquilo que a gente demorou muitas décadas para construir, que a nossa Constituição, com todos os efeitos, é que a gente tem e é que a gente tem que respeitar. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos. Tchau, gente.